PEC da prisão após condenação em segunda instância pode ficar esquecida no Congresso. Antônio Maldonado. O Congresso Nacional tem nas mãos a possibilidade de reverter o entendimento do Supremo Tribunal Federal e garantir a legalidade da prisão após a condenação ser confirmada pela segunda instância da Justiça. A proposta de emenda à Constituição que trata do tema, inclusive, foi durante muito tempo uma das prioridades do parlamento. O tempo passou, as reformas ocuparam o debate, a pandemia chegou e o governo passou a dialogar com os partidos do chamado Centrão, que não têm interesse em autorizar o início do cumprimento da pena antes de se esgotarem todas as possibilidades de recurso. Com isso, a tendência neste momento é que a PEC acabe esquecida nas gavetas do Congresso Nacional. E mesmo que a pressão seja suficientemente forte e os parlamentares decidam avançar com a proposta, já há iniciativas para diminuir o impacto das mudanças. Como explica o relator do texto, o deputado Fábio Tradi, alguns parlamentares querem garantir o direito de aguardar em liberdade a análise de todos os recursos relacionados a penas impostas por crimes que já tenham sido cometidos. Existe sim uma corrente de pensamento que sustenta que a PEC só deva valer para os fatos praticados depois da sua promulgação. Eu sou contra. Eu entendo que a PEC deve produzir os seus efeitos em relação aos processos iniciados depois do início de sua vigência, incluindo os fatos praticados antes. O interesse em enterrar a PEC ficou mais claro após a saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo. Ele é um dos defensores da prisão após a condenação em segunda instância e chegou a questionar a posição do Palácio do Planalto sobre o tema. De qualquer forma, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, diz que a PEC pode ser analisada já em agosto. Segundo ele, o texto é uma demanda da sociedade e precisa ser votado pelo Congresso logo. De fato, os parlamentares estão certos de que apenas a pressão popular pode fazer a proposta avançar em um futuro próximo. De Brasília, Antônio Maldonado. Olha, não dá para esperar que o Congresso traga o ímpeto de aprovar essa lei tão importante, essa PEC. O governo federal também já deu mostras que essa não é uma prioridade dele, teve a chance de bancar esse projeto antes e nunca o fez, e agora está querendo formar alianças junto a diversos partidos no Congresso. Portanto, vai depender sim da pressão popular para aprovar a prisão depois de condenação em segunda instância, que é uma medida essencial para reduzir o grau de impunidade nos crimes de colarinho branco no Brasil. A gente, só desde 2014, aí começamos a ver crime de colarinho branco sendo punido de verdade. Em parte, isso foi graças à prisão em segunda instância, que depois acabou caindo. Precisamos todos pressionar para que essa lei, para que revertam e para que se aprove a condenação em segunda instância, e aí sim podemos voltar a ver mais condenações de corrupção. Pois é, e só para lembrar de onde teve origem isso, né? O Supremo Tribunal Federal, pela terceira vez em uma década, resolveu reinterpretar os trechos que são mesmo um tanto vagos e ambíguos, dando margem à subjetividade em relação a isso. E aí culminou ali na soltura de vários presos, entre eles o mais famoso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso é tão importante essa PEC, porque aí vai ficar claro logo a questão, sem deixar essa escapatória aos poderosos, né, como o Lula, que tem amigos em altos escalões aí da máquina pública, como, por exemplo, o próprio STF. É fundamental aprovarem isso, só que só vai adiante com muita pressão do povo.